Sejam todos muito bem-vindos, gente. Todos que estão aqui. João, Lu, Antônia, que boa noite. Então, chegaram bem animados para o nosso momento rap. Então, vamos nós. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu acho que para a grande maioria das pessoas que estão aqui. Então, vamos falar sobre evolução na carreira. Então, estratégias, dicas e orientações práticas, tá, gente? Tanto daquilo que eu vivi, tá? Principalmente durante a minha vida, nesse processo que é um processo contínuo de evolução. Ele nunca acaba, claro. Mas vou contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui com dicas práticas daquilo que eu vivi, do que foi efetivo pra mim, tá? E também o que eu trabalho com os meus clientes em mentoria de carreira. Então, a gente tem dicas muito práticas que vai contribuir muito com vocês, que vai despertar e trazer insights para a evolução da carreira de vocês. Então, espero que vocês saiam daqui inspirados, que vocês saiam daqui com um caminho, com maior, vamos dizer, uma maior luz daquilo que vocês precisam fazer para evoluir na carreira de vocês. Então, esse é o meu maior intuito com vocês hoje nesse momento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu marido também tá aqui. Matos Brito, olá, Yara, gente, sejam muito bem-vindos, vão colocando aqui as perguntas de vocês, vão curtindo que eu vou também ao longo desse conteúdo respondendo, a gente vai interagindo todos juntos aqui nesse nosso momento. Então, bom, como o Instagram ele tá chique agora, a gente preparou todo o conteúdo para que vocês vão acompanhando da melhor maneira possível. Então, gente, vamos iniciando enquanto vai todo mundo aqui entrando. Quando a gente fala de evolução da carreira, tá? Aqui eu trouxe grandes aspectos práticos para vocês, mas eu preciso trazer essa visualização, porque quando a gente fala de evoluir na nossa carreira, a gente fala de situação atual e desejada, ou seja, para eu evoluir, eu preciso entender qual é a minha situação atual e aonde eu quero chegar. Eu preciso muito e fortemente, hoje a gente vai também olhar muito para isso, o autoconhecimento, ou seja, me conhecer, entender quem eu sou. Não existe, gente, uma evolução na carreira se eu primeiro não evoluo dentro. Eu não consigo evoluir fora, ou seja, conseguir uma transição de carreira, uma promoção, uma mudança de função, se eu primeiro não administro aqui dentro e evoluo aqui dentro. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Para você também evoluir, precisa olhar para esse outro pilar, que são as habilidades e competências. Eu preciso entender e enxergar quais são as minhas habilidades e competências e conectar e também entender quais são as habilidades e competências que esse mercado está exigindo. Eu sempre falo, quando a gente quer evoluir na carreira, a gente precisa estar conectado aos dois olhares. Tanto o olhar daquilo que eu quero desenvolver, né, que eu preciso desenvolver, que o mercado está pedindo, como as minhas habilidades e competências. E aí, como é que eu consigo conectar isso? Ok? Como quarto e último aspecto, de maneira macro para uma evolução de carreira, é eu estar olhando sempre para o mercado. Entendendo como é que está indo o mercado, quais são as tendências, tá? E preciso muito mesmo me manter atualizado nesse mercado. Para entender como é que estão as tendências, quais são as novas profissões, as novas funções. Se eu for, por exemplo, transitar de carreira, quais são as novas tecnologias. Então, eu preciso estar sempre muito atualizado, olhando para esse mercado, tá? Então, aqui é para trazer para vocês uma overview, tá? Dos 4 aspectos, dos 4 pilares que nós precisamos estar sempre olhando quando a gente quer evoluir a carreira, ok? E a gente vai aprofundar, tá? Com 9 dicas aqui, orientações práticas para vocês, que vão ser, vamos dizer, pitadas de insights para vocês poderem evoluírem cada vez mais. Então, vamos lá. Lili, tudo bem? Olá, boa noite, que bom te ver aqui. Chameriane também, muito bom, gente. Adorei os coraçõezinhos. A Ellen aqui da JSB, nossa cliente, muito bem. Então, vamos lá, gente. Como primeiro aspecto extremamente importante, tá? Vão anotando também, é muito importante que vocês participem nesse momento anotando mesmo, para vocês estarem presentes, tá? E buscar depois levar isso para a vida de vocês. A live vai estar salva, tá? Mas busquem anotar. Então, o primeiro aspecto extremamente importante, gente, quando a gente fala de evolução de carreira, é estabelecer a sua visão. É aquilo que você deseja. Ou seja, eu acabei de falar, né, do meu estado atual e qual é o meu estado desejado. E escrever isso, tá? Você pode escrever ou através de imagens. Com o que é estabelecer essa visão? Muitas vezes eu vou falar aqui muito de mim, gente, também, tá?
quando eu quis muitas vezes evoluir na minha carreira, não sei se todos aqui sabem muito da minha história, mas eu atuei em Serrolim Engenharia, atuei na Elevos Consultoria, então eu atuei muito com essa área de RH. Então, nessa área de RH, eu busquei sempre muito evoluir, né, de função, e busquei também hoje, né, vim pra REP, sou sócia-diretora da REP hoje, então foram grandes passos que eu fui fazendo na minha vida. E todos eles eu sempre estabeleci a minha visão, ou seja, o que eu queria pra minha vida. Então, eu até trouxe aqui pra vocês, gente, sério, hoje eu trouxe muito, assim, essa prática mesmo, dessa vivência que eu trouxe pra vocês, do que eu vivi, do que eu fiz, do que eu busco fazer em mentoria. Então, eu cheguei a desenhar, gente, isso é muito legal pra você estabelecer a sua visão, né? Até trouxe aqui coisas que eu fiz, né, de estabelecer realmente desenho, sabe? Imagem que te conecte à tua visão. Então, você pode desenhar, você pode muitas vezes procurar imagens em revistas, enfim, mas que te conecte àquilo que você deseja, tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que eu já trabalhei que queriam assim, olha, que minha visão eu quero elevar a minha performance para eu ser reconhecida e exercer um cargo de liderança. E aí, com isso, essa é a minha visão, é o que eu quero profissionalmente. E aí, pra minha vida, eu quero, né, diante dessa visão, eu quero ter mais flexibilidade, eu quero fazer meu horário. Então, essa pessoa, por exemplo, ela já esquematizou, ela já colocou lá aquilo que ela deseja. Muitas vezes, quando eu vim pra REP, né, quando eu assumi a gente a montar a consultoria, eu estabeleci a minha visão muito clara, já tinha isso muito claro. Que eu queria trabalhar pra mim, que eu queria empreender, que eu queria ter flexibilidade na minha vida. Então isso sempre ficou muito claro e eu sempre deixei muito à vista. Então eu desenhava, como eu falei pra vocês, colocava aqui de maneira escrita, fiz murais já, né, pra que eu fique sempre olhando pra aquilo. Então o primeiro passo pra você evoluir é você definir essa visão. Onde é que você quer chegar? Realmente, né, quem tá aqui que trabalha em organização, a gente muitas vezes define a visão organizacional. E nós precisamos definir a nossa visão de vida, aonde a gente quer chegar. E, gente, isso é tão importante porque você começa a colocar a tua atenção diante daquela visão. Então, você começa a se movimentar, você, às vezes, de maneira até inconsciente, você vai se movimentando pro alcance daquela visão. Ok? Então, como primeiro aspecto extremamente importante é tornar isso visual. Eu trouxe pra vocês aqui, pra vocês verem também em outro momento da minha vida, ó, gente, eu coloquei como se fosse aqui um A3, tá? Vocês não vão enxergar porque tá escrito, que era a minha visão, aonde eu queria chegar, como eu queria a minha vida, tá? Então, tudo isso é colocado para que você fique visualizando. Outra dica, como eu dei para vocês, é ou não só escrever, ou também colocar imagens, porque o nosso cérebro, ele tem a tendência a se conectar mais com imagens do que com o verbal. Então, fica essa dica para você de definir a sua visão, ok? Como um segundo grande passo, gente, nesse momento de evolução de carreira, é compreender os nossos valores. Isso é extremamente importante e necessário, independente de qual evolução eu que deseje. Evoluir na carreira pode ser eu transitar para uma outra carreira, pode ser eu escolher uma outra profissão, pode ser eu querer uma promoção no meu trabalho, tudo isso é evoluir na carreira. Né? Pode ser eu ser mais referência e reconhecida na área onde já estou, tá? Então tudo isso é evolução. Mas um dos pilares grandes e importantes é compreender os nossos valores, mapear os seus valores. Muitas vezes, gente, na nossa carreira a gente tende, tá? Eu já falei até muito isso em alguns vídeos que eu já fiz, que você às vezes está numa empresa, você está numa função, e aí muitas vezes você não tá gostando do que você tá fazendo, você não tá bem, você não tá feliz. E aí, muitas vezes, não é a função que você está fazendo, você até gosta, mas às vezes os teus valores não estão conectados com os valores da organização. E aí, por isso, vem a insatisfação. Só que muitas vezes, se eu não reconheço os meus valores, eu não mapeio eles, eu não sei nem quais são, eu às vezes estou sentindo uma insatisfação, mas eu nem sei o que é. Ou muitas vezes, eu estou dentro da empresa e aí surge um projeto, e aí eu penso, não, eu posso aceitar esse projeto, porque esse projeto pode ser bom. Mas aí você vai pro projeto, você se coloca e você enxerga que não era bem aquilo. Por quê? Possivelmente aquele projeto que você aceitou, ele não tinha os teus valores. Não estava conectado com aquilo que faz sentido para você. Então reconhecer os valores ajuda muito. Ajuda também você a saber se você vai ou não aceitar a vaga em uma determinada empresa. Tem muitas pessoas que entram na empresa
Passam às vezes 5 meses e sentem que não é ali que tem que sair. Por quê? Possivelmente os valores não estavam conectados. Então, quando você reconhece os seus valores, você atua de maneira muito mais assertiva nas escolhas que você vai fazer. Eu lembro bem, gente, contando aqui minha história, eu atuava na Elevos, né, como já pontuei aqui, e eu dava consultoria para uma determinada empresa, ok? Essa empresa, ela não tinha nem um pouco os meus valores. E como eu não tinha tanto processo no momento, né, era meu primeiro emprego, eu não tinha tanto processo de mapear meus valores, de entender esse autoconhecimento, eu não sabia o que estava tirando a minha energia, eu não conseguia nem entender. Eu tava lá dia a dia, mas eu chegava sem energia, eu não tinha brilho nos olhos, trabalhava muito, mas não tinha esse brilho no olho. E fiz o trabalho, mas depois eu entendi, né? E às vezes eu nem consigo ser tão assertiva em muitas coisas que eu lançava lá, em muitas ações. Por que eu não era tão assertiva? Porque eu trazia projetos conectados com os meus valores, tá? Que quando eles estão muito, e eles eram muito desconectos com a empresa, eu não conseguia ter assertividade nisso. Então olha o quanto é importante a gente entender os nossos valores. Porque a gente entende também onde a gente vai pisar, gente. Se a gente quer evoluir, muitas vezes ir para uma organização que não tem os teus valores não vai te ajudar nisso. Você simplesmente vai ficar sem energia, não vai conseguir colocar ali todo o teu potencial em movimento. Então, Flávia, qual é a dica que você diz pra gente mapear os nossos valores? Gente, o valor é muito do que a gente vive, é muito da nossa intuição. O que são valores? Eu vou dar aqui vários exemplos. Transparência, conhecimento, espiritualidade, humanidade, tranquilidade, flexibilidade, adaptabilidade. São todos exemplos de valores, tá? Então, um exercício, tá? Que eu já fiz também muito na minha vida, que eu também passo para os meus clientes em mentorias, é que você faça também um painel, um mural com esses valores, tá? E aí pode ser muito você procurar imagens. Sabe uma coisa muito legal da gente encontrar valores, gente? Eu folhei muito isso durante um tempo da minha vida, quando eu estava nesse processo de transição de carreira, que é folhear em revistas e olhar para as imagens que me representam, que me identificam. E aí eu recortava essas imagens, tá? E aí guardava nas minhas agendas de anotações para eu ficar olhando para aquelas imagens, porque tinha muito a ver comigo e era o que eu queria, né? Tinha muito a ver com os meus valores. Então, você pode procurar imagens e colar mesmo no mural e nomear essas imagens com os teus valores. Ou você pode simplesmente ter um momento tranquilo e em paz com a música, vai para um local tranquilo e reflete sobre quais são os seus valores e mapeia eles. Coloca numa agenda sua, né, em algum local, para que eles fiquem mapeados e que você sempre esteja olhando para eles e saiba quais são eles. Ok? Fez sentido, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês. Maria Lúcia, olá, colocou que você só faz bem aquilo que está inerente aos seus valores. Isso é muito, muito, muito fato. Eu digo pra vocês, trazendo um pouquinho da minha elevação de carreira, gente, o momento que eu mais evoluí na minha carreira foi quando eu estava em uma empresa que os valores estavam totalmente conectados, tá? Minha última empresa, onde eu entrei como analista e fui para a coordenação da área de RH, que é a Cirrolim, posso dizer aqui com todo o meu amor e carinho, foi a empresa onde eu mais cresci, onde eu mais me desenvolvi, onde eu mais desenvolvi projetos. Por quê? Porque os meus valores estavam muito e muito conectados com aquela empresa. Então eu conseguia colocar diversas ações e diversos projetos, então eu cresci muito a minha performance. Né? Muitas coisas do que hoje eu atuo, inclusive na Rap, de tanto aprendizado, veio muito carregado de tudo que eu evoluí lá. Tá? Então isso faz muito sentido. A Júlia colocou aqui, traz um significado muito grande a questão dos valores. Meriane colocou que os valores são extremamente importantes na nossa vida. Então, é isso. Os valores estão sempre muito conectados. Como terceiro grande aspecto de evolução da carreira, gente, é apropie-se dos seus talentos e das suas forças. Flávia, como assim? Gente, eu digo uma coisa pra vocês. A gente não falou de mercado, de habilidade? Muitas vezes a gente só se consegue conectar fortemente com as habilidades que o mercado pede quando a gente se conecta muito com os nossos talentos e com as nossas forças. Com aquilo que a gente é muito bom. Eu sei que a gente às vezes tende numa sociedade, a gente fica sempre desenvolvendo o que é fraco, né? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso desenvolver? É sempre isso, né? Mas você consegue desenvolver aquilo que você precisa para atingir seus objetivos de carreira quando você se conecta fortemente com aquilo que você é muito bom.
Muitas vezes, por a gente também desconhecer esses talentos, porque assim, gente, uma das coisas importantes é que quando a gente reconhece nossos talentos e as nossas forças e aceita que nós temos eles, nós criamos essa força dentro de nós e a gente desenvolve com muito mais tranquilidade e facilidade aquilo que a gente precisa desenvolver. Eu também trago pra vocês isso como percepção. Naquele meu primeiro emprego que eu trouxe aqui pra vocês, que eu era consultora, eu via muito que o consultor precisava analisar dados, precisava compartimentar dados, análise, planilhas, que ok, eu consegui hoje cada vez mais me desenvolver. Mas eu lembro que eu me desconectei daquilo que eu era boa e eu ficava somente focada em saber como é que eu desenvolvia aquelas planilhas e análise de dados ali direto. O que foi acontecendo comigo? Eu fui perdendo a minha energia. Então, para você se conectar, gente, com o que você tem que desenvolver, se conecte com aquilo que você é muito bom, tá? Vou dar aqui um exemplos para vocês. Como é que eu descubro meus talentos, né? Talento é tudo aquilo que a gente faz com facilidade, sabe? Aquilo que não tem muito esforço, que a gente faz assim, tranquilo, sabe? Que às vezes a gente... até a gente brinca, né? Poxa, nem parece que eu tô aqui ou trabalhando ou fazendo isso com esforço, porque talento ele vem da nossa essência, tá? Então vem daquilo que a gente, muitas vezes o talento, gente, quando você quiser muito também saber dele, é mapear aqueles momentos também da infância, da adolescência, tá? As brincadeiras que a gente tinha na infância nos dizem muito de quais são os nossos talentos. Então revive isso. Tá, eu cheguei muitas vezes a perguntar pra minha avó, né, na minha época de, por exemplo, também de evolução, de transição, cheguei a perguntar pra minha avó, pra minhas tias, né, pra minha mãe, o que eu era muito boa, o que eu gostava de fazer. Isso foi me dando informações sobre o que eu gostava, o que tem a ver com a minha essência, tá? E isso, gente, eu tô contando pra vocês muito nesse meu processo de transição, tá? Então é um momento muito de você se olhar. Então é pegar essas informações daquilo que você era na infância, na adolescência, trazer pro hoje, olhar pra isso. E na vida adulta é olhar para os projetos que você fez na tua vida adulta, no trabalho, que você foi reconhecido, que você fez muito bem. Ou ações que você faz que é tranquila para você. Isso te diz muito dos teus talentos, das tuas forças, tá? Quando eu fui nesse processo me conectando, gente, eu fui me conectando muito com a comunicação, muito com a criatividade, muito com o amor ao aprendizado, porque eu fui mapeando mesmo, né? Eu fui refletindo sobre os meus talentos e sobre o que eu tinha realmente de muito bom. E quando eu fui me conectando com isso, inclusive na época eu estava na consultoria para ir para essa outra empresa, eu ganhei muito mais força. E eu cheguei nessa empresa já com essa força muito grande, porque eu comecei a aceitar os meus talentos. Eu comecei a entender e eu ficava lá sempre focada em desenvolver a planilha, em analisar os dados. E, gente, eu consegui fazer isso também na outra empresa. Por quê? Porque eu me conectei com as minhas forças, a empresa estava conectada com os meus valores, então eu levei muito a minha performance. E lá eu consegui cada vez mais melhorar nas planilhas, melhorar na análise de dados. Então, gente, como terceiro grande ponto é se apropriar das suas forças, porque isso te dá força, ok? Uma dica interessante, gente, importante para trazer aqui para vocês, eu estudo muito sobre a psicologia positiva, depois eu posso colocar aqui para vocês, ou se alguém puder colocar, depois eu coloco, a live vai ficar postada, eu coloco nos comentários. Mas existe, gente, uma ferramenta, tá? Chamado Forças de Caráter, que é da psicologia positiva. Você consegue, inclusive, fazer o teste gratuitamente na internet, tá? E ele nos dá as nossas 5... Eles vão dar todas as nossas forças, mas as 5 principais forças de caráter são as nossas principais forças. Então, você fazer esse teste, ele vai te dar as suas forças de caráter também. É mais uma forma de você olhar pra isso, tá? Então, eu vou depois colocar pra vocês aqui, quem puder escrever, eu já escrevo aqui, ou coloco no final, melhor. Então, o Via Caráter, tá? Você encontra suas forças, tá? De caráter, e isso também pode ser mais uma forma de você se olhar e se conectar com elas. Então, se aproprie das suas forças e talentos. Terceiro grande ponto. Eu vou mostrar aqui uma figura pra vocês, eu acho que eu tenho facilmente ela bem aqui, que ela é muito interessante. Vocês estão conseguindo ver aí bem, né? O que é essa figura, gente? Essa figura, ela veio eu peguei, né, pedi autorização pra Geisa, que é uma terapeuta maravilhosa, que me cedeu essa figura. E olhem pra isso, gente, a gente tem uma bailarina aí no grupo de karatê. O que essa figura me passa muito forte, né? Muitas vezes a gente tenta se encaixar em um local que não faz sentido pra gente.
em um local que muitas vezes a gente não é nosso talento estar ali, né? Não faz parte das nossas forças, da nossa essência estar naquele lugar. E aí muitas vezes a gente tenta se encaixar por algum motivo, ou por poder, ou porque eu tenho que estar ali mesmo, ou por não ter esse momento de autoconhecimento, de reflexão. Então, às vezes você se encaixa em locais que não faz sentido. Então, muitas vezes, por exemplo, essa menina aí que é bailarina, ela tem um talento pro balé, mas ela tá... ela tem um talento pro karatê, né? Mas, pro karatê, só que ela está no karatê por algum motivo, ela tá no balé por algum motivo, né? Porque ali é uma criança, ok, os pais colocaram ela lá e tá tudo bem, né? Mas na vida adulta, esse tipo de situação também acontece. Muitas vezes, por situações, a gente simplesmente vai pra algum local que não tem a ver com a nossa essência, a gente fica lá, mas a gente se encaixa em outro lugar. É noutra tribo, é noutra empresa, é noutro estilo, é noutro tipo de trabalho. E isso é muito importante a gente olhar pra isso, entender e se enxergar se isso não tá acontecendo com a gente. Se a gente não tá tendo ali nossos talentos tolhidos, porque a gente tá em um local que não olha pra esses talentos, que não enxerga, que não admite, ok? Fica como reflexão. Essa imagem pra mim ela é sempre muito forte, né? Porque muitas vezes a gente tá em situações assim, o quanto isso gera de sofrimento, a gente não consegue evoluir. A conquista não vem, porque eu vou sempre tentando me encaixar, mas eu, na verdade, eu me encaixo em outro local. Então se questionem sobre isso, tá? Muitas vezes também, por eu não mapear e não reconhecer os meus talentos, às vezes eu tô num local que nem reconhece eles também. E aí, por isso eu tô sem energia pra trabalhar, ou às vezes sem vontade e não consigo evoluir. Então, fico com uma outra grande reflexão pra vocês. Como quarto ponto, gente, é cuide-se de maneira integral. O que é cuidar-se de maneira integral? Flávio, o que isso tem a ver com evolução de carreira? Gente, tudo, tá? Nós somos corpo, mente e alma. Nós somos esse ser em equilíbrio. Esses três vieses precisam estar em equilíbrio. Quantas vezes dentro das organizações eu via pessoas que não conseguiam evoluir porque elas estavam tão focadas só ali na mente, no fazer. Não olhava para a sua saúde emocional e espiritual, não olhava para o seu corpo, almoçava em frente ao computador, ok? Eu fui uma dessas pessoas, ok? Não tinha nem tempo para almoçar, não me permitia almoçar de jeito nenhum. E principalmente naquela primeira empresa que eu falei pra vocês. Então eu me trabalhei pra conseguir ter tempo de almoçar, porque eu ficava toda hora nesse movimento, né? Então, assim, quando eu entendi, gente, eu trago essa dica muito importante pra vocês, eu trabalho isso em mentoria. Tem muitas pessoas que não conseguem evoluir porque não estão olhando-se de maneira integral. Elas estão, às vezes, com foco ali só às vezes na mente, ali no mental, e não estão buscando se cuidar mesmo, que a gente precisa. Eu comecei a evoluir na carreira, a melhorar nos projetos na empresa, a fazer melhores treinamentos, quando eu comecei a cuidar do meu corpo, comecei a cuidar da autoestima, comecei a cuidar mais da minha alimentação, comecei a começar um processo espiritual, tanto de autoconhecimento como também na religião. Aí eu fui começando a expandir a minha consciência e a me desenvolver ainda mais. Então, o quanto eu trago para vocês essa reflexão, o quanto vocês estão buscando olhar para vocês na saúde integral. Porque isso gera evolução, gente. Se a gente muitas vezes está deixando de se cuidar, a autoestima tá lá embaixo, né? A autoaprovação nossa tá lá embaixo, a autocompaixão também tá, amor próprio tá lá embaixo, e aí você não vem à evolução. Por quê? Para evoluir você tem que estar inteiro, você tem que estar forte, tá? Independente de qual seja o teu objetivo. E essa fortaleza, ela não vem se você olhar, às vezes, só para um âmbito. Você tem que estar com a saúde integral muito grande. Eu lembro, gente, eu trago isso como perspectiva de vida, que nessa consultoria que eu tava sem almoçar, que eu não dormia, porque eu trabalhava até mais tarde, eu não dormia nada, dormia 4 horas por noite, eu tava num processo de adoecimento. Quanto mais eu criava projetos, eles não eram assertivos, tá? Então eu disse, nossa, tem algo aí. E foi quando eu comecei a me trabalhar. Então, é muito importante, eu trago isso como história de vida, eu trago isso por clientes que eu atendo em mentoria, que eu percebo que muitas vezes eles não conseguem ser vistos porque eles não estão olhando para a saúde integral. Eles ficam tão ali se doando tanto, sem almoçar, sem cuidar do corpo, sem cuidar da alma, e eles acabam que não conseguem evoluir, não são vistos até pela própria organização.
Então, gente, como é que vocês estão nutrindo? Lembre-se, corpo se nutre como? Da energia que vem do alimento. A nossa mente de informação. Então, nutrir a nossa mente de informações sempre muito mais positivas, né? E a nossa alma de inspiração. Então, o quanto que você hoje está se nutrindo e se cuidando de maneira integral. Isso é muito importante para a tua evolução. E são pequenas coisas mesmo, tá, gente? Em relação a cada um desses 3 aspectos, tá? O corpo é você se cuidar, o exercício, é a energia que vem do alimento. A mente é cada vez mais você se nutrir, né, de pontos e aspectos positivos, é você buscar profissionais que possam contribuir com você. Vou falar disso aqui mais na frente. Então, e a espiritualidade, né? Que a espiritualidade ela não é só o espiritual da religião, né? Mas é você ser espiritual no cuidado, enfim, da meditação. Você pode ler um livro de autoconhecimento, e isso é cuidar do seu emocional, mas é tirar tempo para isso também. Né? Eu vejo tanto a gente correndo e não tendo tempo para pensar, tá? E cientificamente, gente, o tempo para pensar é extremamente importante. Qual é a hora que a gente às vezes mais pensa? É quando a gente para. Muitas vezes a gente é criativa, a gente produz melhor quando a gente muitas vezes para e tem ideias mais assertivas. Então não adianta estar correndo e não olhando para a saúde integral, porque a evolução ela não vai acontecer, a conquista ela não vai chegar. Ok? Como você tem alguma pergunta aqui de vocês, gente? Ok, Rani comentando, né, que é bacana a visão de se apropriar das forças e talentos, porque foge do que por tantos anos foi estimulado a melhorar somente as fraquezas. Perfeito, Rani, obrigada, é isso mesmo. A gente foi muito estimulado dentro do nosso sistema educacional a sempre desenvolver, né, e nunca usar nossas forças e talentos. É muito isso, realmente. Vem muito desse nosso sistema educacional. 5º ponto é pensar sobre o pensar. Flávio, o que é o pensar sobre o pensar? Gente, é reflexão. Nós precisamos, para evoluir na carreira, ter momentos de reflexão. Que foi o que eu trouxe agora, né? Eu falei da saúde integral, mas ter tempos de reflexão. É muito comum, quando a gente quer evoluir na carreira, existem vários pensamentos que vão vindo, né? Aquele que diz, vai dar certo, você vai conseguir, né? Tenta ir atrás desse objetivo, tenta fazer isso, tenta arriscar. E tem esse outro, não, permanece aí, permanece onde você tá, porque a estabilidade é melhor, né? Onde você tá é melhor, fica aí. Então fica esses 2 pensamentos brigando muitas vezes, né? As emoções também turbilhando, quando a gente às vezes pensa naquilo que a gente quer evoluir. Muitas vezes uma das coisas que não permite a nossa evolução são os nossos pensamentos limitantes. São aquilo que nós, realmente, tudo que a gente diz para nós mesmos, né? Então, pensamentos que nos limitam. E a gente precisa, gente, refletir e questionar sobre esses pensamentos que nos limitam. Porque muitas vezes eles não são verdades reais. Eles são verdades que têm a ver com a nossa história de vida, né? De pessoas também que foram ali falando coisas pra gente, a gente foi fazendo um input, né, dessas verdades dos outros, mas que muitas vezes não é a nossa verdade e nem a verdade absoluta. Tem um exercício muito legal da Byron Katie, gente, que é muito interessante, que nos faz pensar. Que ela fala são 4, mas eu vou falar aqui as 3 para vocês. 3 perguntas de libertação sobre esses pensamentos. A primeira pergunta, quando vier o pensamento, é: esse pensamento, ele é verdade? A segunda pergunta: você tem certeza absoluta de que esse pensamento, ele é verdade? E olha a terceira pergunta: quem você seria se você não tivesse esse pensamento? São 3 perguntas para você se questionar, gente, quando vier principalmente aqueles pensamentos limitantes. Porque muitas vezes, quando a gente se faz essas 3 perguntas, a gente entende que esse pensamento sou eu que estou criando e que não é verdade absoluta. E quando eu pergunto assim, quem você seria sem essa crença? Nossa, aí vem toda a tua verdade. Aí vem tudo aquilo que você queria. E aí, esse é um exercício muito legal para vocês fazerem, gente. Mas o que eu chamo de pensar sobre o pensar também é você refletir e colocar seus pensamentos escrevendo mesmo, tá? Colocar momentos em que mexem com a tua emoção, diante quando você pensa, principalmente nesse processo de evolução de carreira, né? Então você começar a refletir e ter momentos de parada para pensar sobre o seu pensar, tá? Eu tenho aqui, gente, 3 caderninhos completos de escritas minhas sobre pensamentos, tá? Então muitas vezes você se depara com situações, por exemplo, vou dar aqui uma situação. Eu tinha que fazer essa live sozinha hoje, tá? Eu sou uma pessoa extremamente insegura.
tá? Pra quem não sabe, eu sou a pessoa mais insegura, né? Tipo 6, quem conhece aí do Eneagrama. Então, eu disse, nossa, eu vou estar sozinha numa live onde as pessoas vão entrar, vão sair, vão questionar, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí já vem aquela vozinha dizendo, Flávia, você não vai ser capaz, não vai ser legal, você não vai conseguir. Todos esses pensamentos. O que eu faço? Trouxe bem a real, gente, nesse momento. Vou escrever sobre esse pensar. Fui escrever mesmo ele. Por que eu tô pensando isso? Qual é o meu sentimento em relação a isso? Faz sentido eu pensar isso? Então eu tenho muito esses momentos, gente, de pensar sobre o meu pensar. Porque muitas vezes, quando a gente está nesse processo de querer evoluir a carreira, vem muitos pensamentos. E aí os pensamentos, a gente deixa eles aqui, eles se emaranham. E aí a gente fica só nesse ciclo vicioso desse pensamento. Então, tire os pensamentos da mente. Coloque no papel. Porque isso vai te ajudar a refletir, vai te ajudar a enxergar os teus padrões de comportamento. E isso começa a quando você começa a escrever, você começa a olhar e entender, poxa, eu acho que isso aqui é só meus pensamentos, são só meus padrões. Isso não tem muito a ver com o que é real. E aí você ganha força para agir, ok? Então, reflexão. Pense sobre o seu pensar. Crie esses momentos de reflexão, tá? Na tua vida. Crie espaços, determinar, gente, às vezes 15 minutos para você escrever sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Dá um ganho de evolução muito, muito grande, ok? Tem uma pergunta aqui da Júlia, não sei se eu tô vendo todas, gente, mas a Júlia perguntou aqui se seria uma autoaprovação. Sim, muitas vezes, Júlia, quando nossos pensamentos ficam aqui dentro, tá? E a gente não questiona eles, a gente pode ter uma dificuldade muito grande de não se autoaprovar, ok? Por quê? Porque muitas vezes ele fica aqui emaranhado e você só escuta, você tende às vezes a escutar só o negativo. Mas existe um positivo, existe a tua intuição, existe o positivo que vai te falando. Mas quando você deixa aqui emaranhado, isso tende a você escutar muitas vezes só mais o negativo. Porque aí é emaranha, você pensa no negativo, o negativo retroalimenta, gera uma emoção negativa e isso só vai te retroalimentando. Então, quando você escreve, você coloca aqui no papel, aquilo vai te tirando da mente e vai te tranquilizando mais e você vai autoaceitando aqueles sentimentos e aquelas sensações e vai entendendo que elas não são tão reais assim, ok? Não sei se eu respondi a tua pergunta. A escrita é muito terapêutica, Rani, muito terapêutica mesmo, tá? E eu percebi muito, gente, quando eu fui fazendo esses processos de escrita, eu fui evoluindo muito mesmo, tá? Desde lá dos meus processos, né, anteriores até hoje, eu sempre escrevo. Isso me ajuda muito a evoluir. Como sexto ponto saiba a opinião dos seus stakeholders. Flávia, quem são os stakeholders? Gente, isso aqui é tão importante. Pra gente evoluir na carreira, a gente muitas vezes também tá se olhando. Eu tô falando aqui muito desse auto-olhar, porque isso é extremamente importante. Mas a gente também precisa entender qual é a opinião das pessoas que estão ao nosso redor, tá? Saber delas um pouquinho das nossas características, tá? Daquilo que a gente faz com facilidade, do que elas acreditam, tá? Que a gente é bom. Isso é muito legal, porque você tem uma visão de fora também daquilo que você é. Isso é extremamente importante. Até pra você saber como é que as pessoas estão te vendo. Isso é importante pra tua evolução na carreira. Eu tô com uma cliente, né, que ela tem essa vontade de evolução de performance para alcançar o cargo de liderança. E um dos exercícios que eu passei para ela foi exatamente ela entrevistar parentes, ex-gestores, colegas de trabalho e fazer algumas perguntas para eles, como qual é a característica que ela demonstra para ele no primeiro momento que conhecem ela, ok? Quando ela está falando, conversando com eles, né? O que você percebe que ela passa, por exemplo, com convicção, tá? Quais são os dons e talentos que ela tem? Isso no caso dessa orientanda que eu passei para ela como exercício, tá? Então é muito importante que você e aí você faz as suas perguntas, né? Mas se você quer evoluir, é enxergar também a opinião do outro sobre você. Isso também te dá tomadas de consciência. Eu lembro também no meu processo de evolução que eu fiz até uma enquete aqui, gente, no Instagram, perguntando um pouquinho quais são os talentos e os meus dons que as pessoas percebem que eu tenho. Perguntei isso aqui, porque eu queria muito saber essa visão de fora. Então foi uma dica também pra vocês. Perguntei também pra parentes meus, como é que eles me viam, perguntei pra amigos, porque eu precisava entender como é que eles me enxergavam,
tá? Para poder evoluir, para poder ganhar mais força em cima disso, para poder saber o que eu precisava também desenvolver. Então é muito importante também esse momento de entrevista com seus stakeholders. Uma coisa muito importante que eu fiz no meu processo lá na Serrolim, eu pedia feedback direto pro meu gestor. Eu pedia muito feedback pro meu gestor, pra minha diretora. Então, como é que eu estava me saindo, como é que eles percebiam o meu trabalho. Eu sempre fui pedindo muito isso. Porque, gente, o nosso olhar, quando a gente quer evoluir, sempre tem que estar no olhar de evolução. Então, eu preciso sempre estar sabendo como é que eu estou, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver, porque você vai nesse processo de evolução contínua. Então, eu perguntava sempre bastante como é que eu estava indo. Na própria consultoria também acontecia muito. Gente, então assim, por mais que o gestor não vá até você, você vai até o gestor. Então, na consultoria também chegava para minhas 2 gestoras e perguntava como é que eu estava me saindo, como é que eu estava indo. Porque eu sentia a necessidade de entender a opinião delas, porque eu queria evoluir ainda mais. Então, isso é extremamente importante. Então, elenca aí algumas perguntas, se faz para você sentido e saiba a opinião dessas pessoas. Eu costumo dar a dica de que o ideal é que sejam ex-gestores, né, ou gestores também atuais, colegas de trabalho, amigos. Faz um mapa geral dessas pessoas, porque vai contribuir muito com essa tua visão, ok? Ok, gente, ver se tem alguma pergunta aqui. Virgínia colocou insegura nada, olha, ó, Virgínia, engraçado, né, gente? Como é isso, né? Que bom que eu passo toda a segurança, mas existe sim uma insegurança muito grande e eu vou... E aquela questão, muito, gente, outra coisa importantíssima, legal que a Virgínia pontuou aqui. Uma das coisas importantes de evoluir na carreira, gente, é você aceitar o fracasso, né? É você aceitar, e eu costumo dizer assim, não é nem o fracasso, porque o fracasso, na verdade, o termo fracasso que a gente leva como algo ruim, né? Ele não é. É o nosso ego que muitas vezes leva o fracasso como algo ruim. Mas o fracasso, gente, o erro, ele só nos leva a grandes evoluções. A gente só conseguiu se desenvolver cada vez mais porque a gente teve muito erro. Se não fossem os erros, a gente não teria se desenvolvido, né? Então, muitas vezes, uma das coisas também importantes que eu digo é a gente se arriscar mesmo, se colocar na arena. Olha essa frase pra mim, da Brené Brown. Ela é pra mim, assim, um mantra, né? É sair da arquibancada e ir para a arena, né? Esse momento, por exemplo, digital, gente, que eu trago pra vocês, que tem muitas pessoas que estão com resistência. Eu fui uma que tinha muita resistência antes. Muito mesmo de me expor, de colocar aqui minhas ideias, é muita coragem pra fazer isso, né? Então é muito aceitar que, gente, eu preciso ir pra arena, eu preciso me colocar lá, me movimentar. Porque uma das coisas que muitas vezes mexe com a gente, é porque a gente quer evoluir na carreira, mas a gente também não quer ir pra arena. E nós precisamos. Muitas vezes a gente fica com a autoestima lá embaixo, porque é aquela questão, gente. Se não tem ação, se não tem movimento, se tem só a reflexão e tá tudo aqui na mente e não tem ação, a minha autoestima cai, tá? E aí eu não consigo evoluir na carreira, porque a minha autoestima tá lá embaixo, eu não tenho força. O que me dá força é também ter a autoestima elevada. Então eu preciso sair da arquibancada e ir para a arena. Coragem, né? Força pra ir e se movimentar, tá? Mesmo que venha as situações de que, poxa, eu acho que não fui tão bem, ok, aprende com isso. Né? Mas nós precisamos sair da arquibancada, ok? Se a gente quer evolução, sai da arquibancada. Camila, vulnerabilidade. Camila, vulnerabilidade. Né? Eu estar aqui com vocês agora, trazendo muito da minha vida, porque eu sei que pode contribuir com muitas pessoas que estão aqui, é me colocar vulnerável. Mas existe um grande poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Se eu coloco ali, me coloco vulnerável, eu posso estar contribuindo com muitas pessoas, né? Eu estou ali colocando a vulnerabilidade, mas estou me sentindo, ganho até mais força muitas vezes se eu me coloco vulnerável. Então, é isso mesmo. Gente, como sétimo aspecto que é extremamente importante é aproxime-se de mentores que te inspiram, tá? Como assim, Flávia? Eu não digo nem só mentores, por exemplo, de carreira nesse sentido, mas eu vou dizer também, trazendo muito pra minha vida, aproxime-se daquelas pessoas. Se você tem um objetivo, você quer evoluir na carreira, aproxime-se dessas pessoas que podem ser mentores e te ajudar com a visão estrangeira. Existe uma frase que eu gosto muito, que vem do presidente da Serrolim, Dr. Pio, que eu aprendi muito com ele, que é: nós precisamos ter a visão estrangeira.
O que é a visão estrangeira? Quando a gente viaja, né, gente, o que acontece? A gente presta atenção no cheiro da cidade, até no gosto da comida fica mais apurado, a gente olha para a paisagem, a todos os detalhes. Então, o que é isso? Nós precisamos na nossa vida termos o olhar estrangeiro, também nos olharmos de fora, mas termos esse mentor para nos instigar, para ter esse olhar estrangeiro diante da gente, tá? E com a visão deles, nos contribui muito para nossa evolução. Eu sempre tive mentores, tá, gente? Então, sempre. Então, quando eu tava, por exemplo, na Serrolinha, eu tive uma mentora, né? Quando eu tava, por exemplo, na consultoria, eu também tinha uma mentora externa para estar me guiando de maneira comportamental e técnica também, para me ajudar a evoluir ainda mais, a fazer um bom trabalho. Ok? Então, vocês podem buscar sempre quem são essas figuras, né? Às vezes não precisa ser nem algo profissional, mas há uma pessoa ali que você tem que pode te ajudar a te guiar, a dar esse olhar estrangeiro, tá? Eu vou trazer também uma questão pessoal muito legal, é que se você quer evoluir, se aproxime e até busque trabalhar de maneira voluntária para essas pessoas, se for possível, se for preciso, se der certo, mas se aproxime. A minha diretora, né, posso falar também dela que é a minha ex-diretora, né, a Tiana da Cirrolim, então hoje eu tenho grande proximidade com ela, mas ela pra mim foi uma grande mentora, então me ensinou muito, e eu busquei também estar com ela em diversos trabalhos externos, porque eu queria muito me desenvolver. Então eu disse, olha, eu posso entrar nesse projeto com você, é um projeto dela externo, então quis entrar, declarei, né, pedi pra ela pra estar trabalhando nesse projeto, por quê? Porque eu sabia que eu ia aprender e que eu ia evoluir muito estando do lado dela, trabalhando ali de maneira voluntária. Então isso é uma das dicas muito importantes que vocês podem fazer. Busquem esses mentores, tá? Se coloquem de maneira voluntária a trabalhar com esses mentores. Uma das coisas interessantes também, gente, por essa declaração para ela, depois, até mesmo agora na rap, eu também já me coloquei super à disposição. Então, ela disse, olha, você precisar de mim, tô aqui para contribuir, para ajudar. Então, por exemplo, entrei já em outro projeto com ela, então dei mentoria para startup, que é uma coisa também que me fez evoluir muito. Então, assim, gente, vão atrás desses mentores que te inspiram, né, para dar essa visão estrangeira, estejam junto com eles, porque isso, olha, nos dá anos-luz de evolução na nossa carreira. Ok? Fazendo sentido aí, gente? Bota sim, se estiver fazendo sentido. Estamos aqui já quase no nosso finalzinho. Marília colocou boa live, que bom. Joia! Que bom, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vamos caminhar aqui para o nosso 8º ponto. Invista muito em conhecimento. Flávio, como assim? Gente, para evoluir na carreira, não adianta se você não estiver extremamente atualizado, com conhecimento profundo sobre as coisas. Porque uma das coisas que nós precisamos na carreira pra gente evoluir é fazer as coisas muito bem feito. É claro que a gente pode errar, enfim, como eu tô falando aqui, claro, né? Não fazer, às vezes, ter erros ou não conseguir fazer da melhor forma que você queria, mas nós precisamos buscar a qualidade sempre. Fazer bem feito o melhor que a gente pode, colocar a alma ali e fazer o melhor que a gente pode. E isso eu sempre acreditei que a gente consegue com muito conhecimento. Então, eu sempre investi alto nos meus conhecimentos. Muito. Paguei caro mesmo. Às vezes, a gente gasta tão caro, né, com outras coisas e não gasta com conhecimento. Então, na minha evolução de carreira, eu trago isso como passado na casca do alho, assim mesmo, de dizer pra vocês que sem investir muito em conhecimento, você não consegue evoluir, né? Porque você precisa de muito conhecimento, de profundidade. Tanto conhecimento, gente, eu digo isso de experiência também, é claro. Então, por isso, buscar fazer projetos, né? Por exemplo, às vezes você tá ali naquela função, mas busca se encaixar em projetos diversos, né? Pra você ganhar experiência naquilo que você quer, que tem a ver com a tua visão lá. Por isso que a visão tem que estar muito clara. Porque aonde você vai se colocar tem que estar muito alinhado com a tua visão, tá? E também conhecimento que você ganha em competência técnica, ok? E também comportamental para aquilo que você quer. E aí é sempre olhar que esse investimento ele precisa ter ação, ele precisa ser implantado em alguma coisa. Vou dar aqui exemplo para vocês. Eu fiz uma formação em orientação de carreira, porque eu queria trabalhar com orientação de carreira. Na época eu ainda era estagiária. Então eu fiz formação de orientação de carreira. O que eu fiz? Eu implantei um projeto de orientação de carreira para jovens aprendizes dentro da empresa que eu trabalhava. Eu levei a ideia, não tinha nem, assim, a empresa não tinha pensado sobre isso, mas eu disse, olha, eu vou levar essa ideia porque eu quero colocar aquilo que eu aprendi em movimento
tá? E aprender ainda mais com essa experiência. Então, eu utilizei daquele meu momento de estágio com as atividades que eu tinha que fazer, mas de maneira extra, eu fiz esse projeto. Então, quando eu estava na minha formação de coach, terminei a formação de coaching, eu estava na Serrolim, por exemplo, implantei lá o programa de desenvolvimento de líderes para poder colocar o meu processo de coaching, né, o que eu tinha aprendido, em movimento. Então, é você buscar investir muito e atuar e colocar sempre tudo com muita qualidade. E buscar implantar e agir com aquilo que você aprende. Porque aquele conhecimento também que a gente aprende ali só na teoria, a gente não coloca em prática, né, ele vai se perdendo. E aí, gente, o que eu quero trazer também como visão pra vocês é que muitas vezes a gente também espera que os locais nos peçam aquele projeto. Mas o que eu tô trazendo aqui pra vocês como visão é que vocês podem levar esse projeto pras empresas, né? Nesse meu tempo de estagiária, fui eu que levei, né? Na Serrolim, por exemplo, a questão do programa de desenvolvimento de líderes com coaching, fui eu que levei como ideia. Então, olha toda essa rede, né? A empresa estava conectada com os meus valores, né? Eu estava conectada com os valores da empresa. Fiz esse projeto, investi muito nesse conhecimento e apliquei lá dentro. Então, é você olhar para isso e entender que oportunidades, onde você tá, você pode fazer. Você pode criar essas oportunidades, ok? E eu tinha muito a visão de que eu queria também atender individualmente processos de executivos, né, de coaching. Então, por que não eu também usar esse espaço onde eu vou contribuir para a empresa, mas vou evoluir, porque eu posso depois, com a experiência que eu tenho aqui, atuar fora também. Então, é sempre ter essa visão. Então, invistam muito alto em conhecimento, gente, em cursos muito bons, em leituras muito boas. Nós temos que a gente quer evoluir, nos manter atualizados, como eu já falei. Então, por exemplo, assinar revistas, que são revistas que trazem um conhecimento embasado, como já dou dica aqui, a HSM, a Harvard, que são revistas gerenciais, que trazem sobre mercado, sobre gestão, sobre tecnologia, inovação. A gente precisa estar a todo momento lendo isso para se manter atualizado. Eu preciso me manter atualizado sempre. Então, invista em conhecimento, ok? E esse conhecimento tem que estar muito conectado lá à tua visão. Não esquece disso, ok? É isso que vai te fazer e te ajudar nesse caminho. E como nono e último aspecto aqui desse nosso momento é declare, ok? Se você deseja evoluir na sua carreira, declare para as pessoas, tá? Eu não vou citar aqui, mas eu sei tem uma empresa cliente que eu tive contato com o diretor esses dias, e ele tinha um funcionário lá que ele sempre declarava que ele queria subir, né? Subir de cargo. E aí aconteceu uma situação que provavelmente ele vai subir de cargo, ele vai ser colocado nesse local onde ele sempre declarou. Tô trazendo um exemplo aqui de fora, mas que faz todo sentido na vida de vocês. Declare, né? Ele foi declarando isso sempre, eu achei tão legal, porque eu vi, foi isso essa semana. E eu disse, olha aí, de maneira nua e crua, né? Nessa semana, eu enxergando um exemplo aqui pra live, da importância de declarar. Então, quando você declara, você conecta as redes. Você fala também para as pessoas que estão ali ao seu redor que podem ajudar e contribuir para aquilo, ok? Eu lembro que eu sempre declarei tudo que eu queria, gente, de verdade, para pessoas que podem me ajudar. Então, eu fui declarando. Por exemplo, quando eu queria sair da consultoria para ir para uma outra empresa, né, alinhei com a minha gestora antes, né, isso também é muito importante, né, a questão ética que você tem na sua evolução de carreira, as parcerias que você vai criando. Então, eu declarei para essa minha gestora que eu queria realmente sair. E aí, eu declarei para professoras, por exemplo, da faculdade. Foi, no caso, uma professora que me arrumou, né, me auxiliou a conseguir esse outro emprego, porque eu declarei aquilo que eu queria. Eu disse, olha, eu quero ir para uma grande empresa, né, eu estou em busca, então, por gentileza, lembra de mim, né, e fui declarando para várias pessoas o quanto eu queria evoluir, o quanto eu queria ir para determinado local. Então, isso é muito importante, gente. Um outro aspecto, por exemplo, também da minha vida pessoal, é que eu comecei a declarar também o quanto eu queria a área acadêmica. Eu fui declarando isso para as pessoas, você também declara, gente, eu acredito muito, né, no universo, que as coisas vão se conectando. Então, sempre falava muito que eu queria a área acadêmica. Sempre comentava isso muito com muitas pessoas. E aí surgiu um convite para ir, não era o momento, mas surgiu o convite, deu tudo certo, mas acabei não aceitando, mas de ir para a área acadêmica, porque eu declarei, eu fui colocando isso em movimento. Então, declare aquilo que você quer, tá? Porque isso gera, sim, uma conexão onde vão se ajudando, as coisas vão acontecendo, tá? Então, existe um poder nessa declaração daquilo que você quer, ok? Então, fiquei como grande ponto.
Gente, vai ficar salva, tá? Dali colocou aqui, né? Que vai ficar salva a live, tá? Gente, resumindo aqui, tá chegando o nosso momento final, tá? Só resumindo tudo que a gente falou aqui hoje primeiro, estabeleça a sua visão. Aonde você quer chegar, ok? Qual é a sua visão de futuro? Tanto de cargo, tanto também de vida, aquilo que você quer para sua vida pessoal, descreve isso, ou escrita, ou formato de imagem, mas coloca essa imagem aonde você fica enxergando, onde você visualize. Segundo grande aspecto, compreenda os seus valores, mapeie os seus valores, elenque eles e tome consciência do que é valor para você. Como terceiro grande aspecto apropie-se dos seus talentos e forças. Busque informações daquilo que você faz, pergunte para você daquilo que você faz com facilidade, de projetos que você foi reconhecido, pergunte na sua família, por exemplo, momentos da infância também, daquilo que você fazia muito bem, ok? Isso também diz muito das tuas forças, dos teus talentos. Cuide-se de maneira integral. Saúde é corpo, mente e alma. Veja de que maneira você está nutrindo esses 3 aspectos e cuidando desses 3 aspectos. Como quinto ponto, pense sobre o seu pensar. Tenha momentos de cuidar do seu pensar. Reserva 20 minutinhos que seja no seu dia para você escrever sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre suas verdades que você tem, crenças, e coloca isso no papel. Tira esses pensamentos da mente, porque eles vão contribuir muito para você enxergar o seu padrão, como você funciona, e vai te ajudar também nesse processo de evolução. Como outro aspecto, saiba a opinião dos seus stakeholders. Então, procure entrevistar pessoas, parentes, ex-gestores, gestores, que possam contribuir sobre como eles te percebem, sobre quais características eles percebem de você, qual a imagem que você passa para essas pessoas. Então, busque entrevistá-los, entender como é que eles te veem, porque isso também te ajuda a se enxergar e a entender aquilo que também você precisa desenvolver para evoluir e chegar onde você quer. Aproxime-se de mentores que te inspiram. Busque elencar na sua mente quem são essas pessoas que podem contribuir para essa tua evolução e estejam juntos. Trabalhe de maneira voluntária para eles, se isso for possível, mas se conecte com esses mentores. Como penúltimo ponto invista muito em conhecimento. Não meça esforços para investir em conhecimento. Conhecimentos técnicos daquilo que você precisa para alcançar o seu objetivo, assim também como conhecimentos teóricos. Mantenha-se atualizado. Você precisa estar olhando sempre para o mercado, para as tendências, e faça tudo com muita qualidade, com muita profundidade. E como último aspecto declarar. Declarar aquilo que você efetivamente deseja, para que essas pessoas que podem te ajudar no alcance do seu objetivo, elas estejam sabendo daquilo que você quer. Declare, porque existe um grande poder nisso, ok? Gente, então deixa eu voltar aqui pra mim, pra gente fechando aqui esse nosso momento. Essa live vai ficar salva. Eu espero ter contribuído com vocês, com essas dicas, com esses aspectos que podem contribuir para a evolução de vocês na carreira. Espero que tenha feito sentido. Não sei se vocês têm alguma perguntinha, estamos aqui finalizando. Temos mais poucos minutinhos. Que bom, Virginia colocando que o conteúdo foi ótimo, a maneira de transmitir. Julieta, que bacana, estamos aqui, que coisa boa. Ok, perfeito, parabéns, aqui que foi muito bom, dicas valiosas, ó, coisa boa. Que bom, gente. Então, Micaele também tá aqui, muito obrigada. Gente, então toda quinta-feira nós temos o nosso Momento Rap, tá? Sempre com lives que trazem conhecimento, que trazem algum aprendizado pra vocês. Então, sempre estejam conectados com a gente, ok? Toda quinta-feira às 8 horas, não deixem de assistir, ok? Também nós temos a live do toda terça-feira com o João, no Instagram do João. Tô sempre também aqui divulgando. Queria muito agradecer a presença de todos, a live vai ficar salva. A gente tem tantas lives aí acontecendo, então muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com cada um aqui, ok? Então, um beijo grande pra todos.